Tá bom. Bom dia a todos. Eu vou passar para o seu anfitrionato aí. Ok, já estamos gravando, já estamos no ar. Sabe fazer isso? Bom dia, tudo bem? Povo de Deus, como diz o pastor Vinícius, bom dia a todos. Ele está na estrada, está a caminho do NASP, tem algumas atividades hoje lá no NASP Engenheiro Coelho, e então já estamos no ar. Estamos gravando o programa hoje, não vamos ter, evidentemente, a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas logo depois de terminarmos o programa, eu envio o vídeo para o pastor Vinícius e ele fará a colocação no YouTube também. Muito bem, muito bem. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2026, 10 dias de clamor, 360 dias de oração, o Espírito Santo e o tempo do fim. E hoje com o tema O fruto do Espírito Santo, a primeira parte desse tema. Gostaria de dizer, antes de a gente fazer uma breve oração, que as qualidades identificadas como frutos do Espírito, ou os sinais visíveis do que o Espírito Santo continua atuando numa pessoa, estaria registrado ali em Romanos 8, por exemplo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E continua, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí em Efésios, Paulo escreve o seguinte: mas enchei-vos do Espírito. É interessante porque o nascimento através do batismo é um ato ali estanque, é um momento, mas o nascer do Espírito é um ato contínuo, é uma vida, é o dia a dia. Por algumas contingências especiais, por exemplo, alguém pode ser impedido de nascer da água através do batismo. Não é possível ser batizado. E um dos exemplos clássicos é aquele ladrão junto no momento em que Cristo Jesus foi crucificado. Ele não se batizou, mas Jesus disse para ele: Você estará no reino de Deus. Então, a condição do batismo não é um impedimento do indivíduo viver a eternidade, mas o nascer do Espírito é uma condição indispensável. Por que isto? Em Romanos 8, Paulo diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a condição de frutos do Espírito é uma condição muito importante para a gente estar nos preparando e habilitados para viver a eternidade. Todos esses textos, não é, que eu já citei, eles indicam claramente que o fruto do Espírito depende de um relacionamento ininterrupto com o Espírito Santo. E essas qualidades recebem o nome de fruto do Espírito. Portanto, assim como o fruto é resultado natural e visível do crescimento de uma planta, de uma árvore frutífera, essas qualidades são o resultado natural da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso é fundamental. Vamos fazer uma breve oração e Deus vai estar conosco durante todo esse tempo. Oremos. Bondoso e amado Pai, gratos somos por iniciarmos mais uma vez esses 10 dias que estamos clamando, nesses dias que estamos participando juntos do crescimento espiritual. Pedimos, Senhor, que o teu Santo e bom Espírito esteja conosco agora. Possamos sentir a tua presença neste momento de comunhão, de clamor e de estudo sobre a influência do Espírito Santo em nossa vida. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como o pastor está em trânsito, não dá, o link pode cair dele em qualquer momento, a Márcia vai fazer um momento especial, um momento pastoral, um momento em que vai nos motivar a colocarmos nossa vida nas mãos de Deus. Márcia, é com você. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa nova semana, né? E é muito bom começar a semana já pedindo a presença do Espírito Santo em nossa vida, já colocando a nossa vida nas mãos do Senhor.
Nós temos aprendido muito aqui sobre a busca pelo Espírito Santo e uma coisa muito importante que vai falar sobre o desafio de hoje, até os motivos de oração de hoje, é sobre a influência do seu testemunho, o testemunho pessoal para as outras pessoas. Então, entre alguns motivos de oração, você vai encontrar aí na sua revista para quem tiver, primeiramente, a gente precisa orar para que a igreja possa revelar, né, o caráter de Cristo, para que nós possamos estar nos nossos relacionamentos, em todos os âmbitos da nossa vida, demonstrando que nós também somos imagem e semelhança de Cristo, revelando o caráter de Cristo em todo momento. E o segundo motivo de oração é para que o testemunho cristão possa transformar a nossa comunidade ao redor da igreja. E o desafio de hoje fala justamente sobre isso, de você escolher aí os seus 5 amigos, que você já tem essas 5 pessoas, pessoas que você tem orado, que você tem aí mandado mensagens, tem convidado para participar da programação, muitas vezes tem convidado para participar nas atividades da igreja, pessoas que são especiais, pessoas que você intercede, que você possa partilhar com essas pessoas o seu testemunho pessoal também. Aqui diz assim: a certeza da salvação em Jesus Cristo. E através daquilo que Jesus fez na sua vida, você também vai transmitindo, né, essa proximidade, esse relacionamento que você tem, a transformação que Deus promoveu, que Jesus promoveu na sua vida, a partir do momento que você o conheceu e vai levando isso para outras pessoas. No livro de Testemunhos Celestes fala que conforme o tempo se aproxima, né, conforme se aproxima a volta de Jesus, vai haver um crescimento contínuo da obra de levar o evangelho para outras pessoas. E nós precisamos entender que todos nós que abraçamos a verdade, que estamos firmes com Cristo, nós temos que ter uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, na sua providência, está vinculando à obra aí do terceiro anjo, né? Da terceira mensagem angélica. Então, que nós possamos sempre aproveitar as oportunidades que tivermos para partilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus tem feito, providências que Ele tem derramado, forças que Ele tem dado durante os momentos mais difíceis e também bênçãos, né? Porque isso fortalece a fé e as pessoas começam a perceber uma mudança em você e elas querem saber quem é o agente causador dessa mudança. É como a Bíblia falou, elas veem as suas boas obras, mas elas glorificam ao Pai que está no céu. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Márcia. Nós temos aqui os pedidos de oração. Acabou de entrar mais um. Nós temos 4 pedidos até agora, 5 pedidos. Vamos fazer a leitura deles e entrar entrando mais. Você vai podendo, durante o programa, você pode colocar os seus pedidos, depois nós iremos publicar no grupo de comunicação da Igreja Central de Indaiatuba. Portanto, sintam-se à vontade em colocar os pedidos aqui. O primeiro pedido do Vladimir, que ele pede para que continuemos orando continuamente pela Cláudia, a qual está com dores insuportáveis, mesmo com a administração de poderosos sedativos. A Neiva pede oração pela conversão de alguém da família, não é? Uma pessoa da família. A Dulce, oração pelo meu marido Augusto e filha Carol e também o restante da família. A Marli Menucelli, necessito da oração dos irmãos para resolver um problema, na escola. Temos aqui do Darlon, oração pelo derramamento e condução do Espírito Santo em nossas vidas e em nossa igreja, para que a missão avance para o retorno de Cristo. Também o Antônio, peço oração pela minha vida espiritual e pelo batismo do Espírito Santo, de Deus na minha família, pelo crescimento da igreja. Peço oração pelo meu trabalho como corretor de imóveis, pois não tem sido feito, ou talvez difícil, né? Alguma coisa nesse sentido. Elizabeth, peço oração pela vida espiritual do Guilherme e Rodrigo.
Roseli, peço oração pela minha vizinha, Valquíria. Seu irmão faleceu, está sofrendo muito. Muito bem, esses são os pedidos que temos até agora. E este é o momento. Acabou de entrar mais um. A Loura pede oração que orem pela sua família. Evidentemente, a família é sempre o alvo de nossas orações. A Eliana. Peço oração pelos seus amigos, ela pede oração pelos amigos, e que ela está orando, aqueles 5 nomes que o pastor tem enfatizado e o estudo da nossa revista também tem solicitado, e a Márcia também mencionou hoje. Então, ela pede oração pelos seus amigos, e em especial pelo seu esposo, Elon, e sua família. E o Antônio corrigiu aqui, realmente não tem sido fácil a questão do trabalho como corretor de imóveis, mas Deus vai lhe abençoar. Neste momento, a oração será apresentada a Deus sobre esses pedidos pela Neiva. Neiva, bom dia. Por gentileza, nos dirija em oração. Bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como seus filhos, Senhor, que somos, estamos na tua presença, Senhor, porque precisamos muito de ti, Pai. Pedimos aqui, Pai, que tu venha derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, para que a nossa vida possa ser transformada a cada dia, Senhor, para que possamos ser exemplo, ser testemunho, Senhor, ser sal nessa terra, para que onde estivermos, Senhor, nós possamos dar exemplo, Senhor, possamos ser Cristo para as pessoas que convivem conosco, Pai. Senhor, queremos te pedir uma bênção especial, Senhor, pela nossa querida Cláudia, que está internada, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece a dor que ela está sentindo, só o Senhor conhece, Senhor, o conhece que ela está passando. Queremos colocar ela em suas santas mãos, Pai. Pedir que o Senhor dê o alívio que ela precisa, Senhor. Que o Senhor coloque a mão sobre a filha dela também, a Eloá, Senhor, que ela possa crescer forte, Senhor, e que a Cláudia possa ter condições, Senhor, para cuidar dessa filha e para vê-la crescer, Pai. Abençoa também o seu esposo, o Ronaldo, Senhor, seu filho, que eu possa estar presente com eles nesse dia, Pai. Queremos também, Pai, colocar em tuas santas mãos cada pedido que foi feito aqui nesta manhã, Senhor. Precisamos muito de ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Aqui foi pedido, Senhor, por conversão, foi pedido por saúde, Senhor, foi pedido pelas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, Senhor, com o trabalho, com questões a serem resolvidas. Senhor, mas principalmente eu quero pedir aqui, Senhor, que cada uma dessas pessoas que fez o pedido, cada nome que foi colocado aqui, Senhor, que o Senhor possa visitar com o Espírito Santo para que essas pessoas possam ter um encontro especial contigo, Senhor, e serem transformadas por ti, Pai. Sabemos que o Senhor está prestes a voltar, Senhor, e queremos estar contigo, e queremos também os nossos queridos estar junto com eles, Pai. Pedimos que o Senhor visite cada um deles, Pai. Pedimos que esse tempo de oração, essa semana de 10 dias, esses 40 dias de oração, Senhor, que o Senhor venha ouvir a nossa súplica, a nossa prece, Senhor, e venha transformar cada um de nós, Senhor, para que possamos anunciar o teu evangelho, para que o Senhor possa voltar logo, Senhor, para nos buscar deste mundo de Deus, Pai. Ó Deus, esteja com o tema que nós vamos abordar hoje, que nós possamos compreender, que nós possamos ser gravados no nosso coração, que nós possamos também, Senhor, ser exemplos teu por onde andamos. Abençoe a nossa semana, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Ney, pelo clamor, pela oração. Que Deus continue nos atendendo, derramando o seu santo e bom espírito. Muito bem. Hoje nós temos mais um ancião que estará apresentando o tema, e o Dirceu é o responsável para apresentar a palavra de Deus neste momento. Com você, Dirceu, por gentileza. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, está perfeito. Que se dependesse da minha tecnologia, eu daria perdido. Mas graças a Deus deu certo hoje. Muito bom. Ok. Bom dia, boa segunda-feira a todos, né? Que possamos começar a semana com Deus, né? Estamos no quinto dia com o tema Espírito Santo e o tempo do fim.
Queria fazer um breve comentário. Olha, já vimos até agora que o Espírito Santo é uma pessoa, pois o Espírito Santo ensina, fala, intercede, guia, entristece, pode ser rejeitado, né? Então nós vemos que toda a característica de um ser da divindade. Vimos também que Jesus, antes de subir ao céu, prometeu que enviaria outro consolador, outro igual a ele. Como Cristo não poderia estar em todo lugar, mas o Espírito Santo pode estar conosco em todo tempo, e sua presença é poderosa e vivificante, que pode transformar vida, tocar corações e apresentar Jesus Cristo. Vimos também que o Espírito Santo concede dons espirituais para a edificação da igreja, e é interessante que esses dons é concedido à sua igreja após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão, capacitando a igreja, os membros dessa igreja, para a salvação. Vimos também que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nem todos recebem o mesmo dom, mas todos são essenciais para cá, assim como cada parte do corpo é essencial para o corpo. E o Espírito Santo é essencial para que a igreja cresça. O Espírito Santo não é uma recompensa, mas são ferramentas concedidas pelo Espírito Santo para nos capacitar para o serviço cristão. E cada dom deve ser usado para o crescimento da igreja de Cristo. Agora, hoje veremos o fruto do Espírito que se encontra em Gálatas 5, 22 a 25. Vamos ler como está na Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Interessante que a Bíblia diz que essas 9 qualidades, que podemos dizer aqui, são o fruto, não são frutos, não são 9 frutos, mas são o fruto. E alguém dividiu, achei interessante que essas 9 qualidades dividiu em 3 partes de 3, né? As primeiras 3, amor, alegria, paz, tem a ver nós com Deus. Nosso amor a Deus, nossa alegria com Deus e nossa paz com Deus. E as outras 3 partes, longanimidade, benignidade, bondade, tem que haver de nós com o próximo. Ser bom, ser amável. E as outras 3 partes, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tem que ver comigo mesmo, né? Tem que ver com a pessoa, com eu, né? Ter amor a Deus, ser bondoso com o próximo, ter domínio próprio, não são produtos naturais, espontâneos. São obra, são fruto do Espírito Santo. Lá em Colossenses também fala assim, que como eleitos de Deus, devemos revestir-nos de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, para a qual também é uma só, assim como só há um Deus e um Salvador, Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o fruto deve aparecer, ele tem que aparecer, né? Paulo apresenta que o fruto do Espírito não é outra coisa como bem, outro material, como alimento, mas como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a revista vem falando assim, olha, a fim de produzir muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais. Como o fruto é dado após, os dons são dados e vai dar o fruto depois da conversão, então devemos buscar mais das coisas espirituais, buscar mais a Deus, buscar mais a palavra, buscar mais oração, buscar mais comunhão cada dia com Deus. Para crescer espiritualmente, vocês devem empregar todos os meios providos pelo Evangelho e pela influência do Espírito Santo. Pois assim como a semente desenvolve da erva para o